Eu aqui mais uma vez, queria desejar a todos um bom dia. Hoje, dia 25 de abril de 2020. Todos nós estamos acompanhando através da mídia. Ontem, dia 24, houve uma saída do ministro Sérgio Moro. Eu não quero falar de política. Eu quero falar à luz da palavra de Deus. O que aconteceu com o próprio Josafá. Josafá, ele estava enfrentando vários inimigos. É um texto longo, tem 37 versículos, mas eu vou ler algumas partes. E está em 2 Crônica, capítulo 20. Diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra si da além do mar e da Síria. Estes já estão em Azamon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Todo ser humano tem medo. Ninguém é super-homem, ninguém é forte. E se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Então de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Posto Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pacto Novo, e disse: Senhor, Deus de nosso Pai, porventura não és tu Deus no céu? Não és tu que domina sobre todo o reino e dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Não há quem se possa resistir. Porventura nosso Deus não lançasse fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e não a desse para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal se sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os de Monte Seir, cuja terra não permitisse a Israel invadir quando vinha na terra do Egito. Mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão apago, vindo para lançar-nos fora as tuas possessões que nos deste herança. Nosso Deus, acaso não executará tu e teu julgamento contra ele? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Porém, nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Aziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levitas, filho de Asaf. E disse: Dai ouvido todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz ao Senhor: Não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra ele, e eis pela ladeira de Giz, encontrá-lo-ei do fim do vale de fronte do deserto de Jeruel. Deste encontro não terei pelejado tomar posição, ficai parado e ver o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá de Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas, dos filhos de Coatitas e dos Coreitas, para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto. E Tecoa, ao sair, ele pôs Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estarei seguro, e crede nos seus profetas, e prosperarei. Só até aqui tem mais um pouco adiante. E
Nós sabemos que nesse livro de 2ª Crônica, capítulo 20, diz que Josafá estava cercado de inimigos, muitos inimigos. Os amonitas, moabitas e os da montanha Seir, gente pesada, gente braba. Então o exército de Israel não tinha capacidade para enfrentá-los. Josafá estava preocupado, preocupadíssimo. E o que ele tomou a decisão? Apregou um jejum e foi buscar a Deus. Nisto, o Senhor levanta um profeta e manda a eles dizendo, aqui no versículo 17, e 2 Coríntios capítulo 20, está assim, nesse encontro não terei de pelejar, tomai posição, ficai parado e ver o salvamento que o Senhor vos dará ajudar em Jerusalém. Não temai, nem vos assustei, amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor é convosco. Tem peleja. Não é para você pelejar, nem eu, nem você. Quem peleja, aqui a vitória, ela é toda de Deus, no sentido global. Ele é que dá e é que concede. O que ia Josafá fazer contra todos os inimigos? Gente pesada. Ele não tinha nada para fazer. Tinha condições? Não. Ele tinha como batalhar? Não. Então, o Josafá mesmo falou, lá no versículo 21 e 22, diz assim, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor e vestidos de ornamento sagrado, emansando à frente do exército. Louvassem a Deus, dizendo, rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo ele começado a cantar e dar louvor, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, e de Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Então, gente, quando Israel louvou o Senhor, Deus colocou uma confusão entre eles. Não tem dúvida disso. Uns lutando contra o outro. E que está no versículo 23, porque os filhos de Amon, de Moabe, se levantaram contra os moradores de Monte Seir, para o destruir e exterminar, e tendo ele dado cabo aos moradores de Seir, ajudar uns aos outros a destruir-se. E diz ainda mais, nessa passagem bíblica, que não ficou em pé um só homem, e o esposo era tanto, e levaram quantos dias? 3 dias, e não aguentaram ficar durante 3 dias, levar. Sabe como foi a vitória? Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quem sabe, se você começa a louvar o Senhor hoje, louvar a Deus hoje, Ele vai conceder a vitória para o que você precisa. Quem sabe, que quando você adorar a Deus, Ele vai abrir as portas e derrotar o seu inimigo. Sem você dar uma palavra ou assinar nada. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Adora a Deus. Quem sabe que Ele vai assinar a garantia da sua vitória. Diante de tantas lutas e tanta adversidade, a Bíblia diz, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. A vitória de Deus, meu irmão, a vitória de Deus, ela é completa, ela não é parcial. Então o louvor, ele é uma arma de guerra. Porque há certos momentos na vida, nós temos que deixar Deus agir. Existe uma palavra muito simples, uma frase popular, e vamos dar um jeitinho para ajudar Deus. Não. Tudo que você coloca a Deus à frente dos seus problemas, Ele há de garantir a vitória a cada um de nós. Aí eu lembro aqui, numa parte, em 1 Reis, capítulo 22, versículo 43, fala sobre o próprio Josafá. Ele andou em todos os caminhos do seu pai Asa, não se desviou dele e fez que era reto perante o Senhor. Josafá, o rei de Judá, bem sucedido, que ganhou muitas batalhas. Ele ganharia as batalhas com os inimigos ferozes,
Como? Cantando e louvando. Se não tem condições de enfrentar o inimigo, que ele não tinha condições de enfrentar o Israel, o povo de Israel naquela época, ele só lidava com gente pesada. Então ele começou a louvar e a glorificar a Deus. Quando a gente fala sobre o louvor é uma arma, é uma guerra. Aí eu lembro de Moisés. Moisés, ele ouve a voz de Deus para libertar o seu povo do Egito. Deus manda Moisés estender a vara para abrir o mar para que o povo possa passar. Eu lembro de Paulo e Silas quando ele estava preso por causa de uma pessoa que adivinhava coisas sobre o negócio, ela recebia lucro sobre isso. Aí o Paulo repreendeu ela, que pode sair o espírito adivinhador. Paulo e Silas foram presos. Eles foram jogados na prisão. Eles reclamaram, eles murmuraram. Eu não tinha como enfrentar, como sair. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a cantar louvores. Começaram a louvar ao Senhor. Começaram a abrir os seus lábios e declarar a vitória. Porque aos nossos olhos humanos, a nossa ótica humana, nós estamos vendo que não esteja nada cooperando para conosco. Ainda mais nessa situação do nosso país. Nós temos que parar de murmurar, parar de reclamar. E muitos são colocados dentro da internet, fake, isso, aquilo. Eu não estou querendo falar de política, mas faz parte. Nós precisamos parar de murmurar, parar de reclamar e orar a Deus, começar a louvar e cantar louvores ao Senhor. Porque através do louvor, através do nosso lábio, Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele deu autoridade e poder. Através do nosso lábio, nós temos poder para abençoar, como também temos poder para amaldiçoar ao próximo e a si mesmo. Para de reclamar, vamos começar a orar, vamos começar a louvar o Senhor, para que nosso país possa sair dessa situação, para que os inimigos que são contra o nosso governo, contra o nosso presidente, eles possam cair por terra. Possa cair por terra em nome de Jesus. Porque nós declaramos a vitória no nosso lado. Então, meus irmãos, porque aqui também fala que a pessoa que enfrenta essa situação, eu lembro do apóstolo Paulo, ele nunca desistiu de nada. Quando ele começou, ele queria chegar sempre até o final. Então, o povo de Deus, que há 2000 anos atrás, é o mesmo povo de hoje. O povo de Deus, ele pedia a crucificação de Cristo. Pedia a crucificação de Cristo, ele crucifica-o. E depois ele pede para soltar Barrabás. Pilato, ao olhar para Cristo, ele não encontrou nada. Mas o povo preferia um ladrão, um assassino. Diz a Bíblia, solta Barrabás. O mesmo povo que estava há 2000 anos atrás é o mesmo povo de hoje. Nós precisamos pedir a Deus graça e misericórdia na nossa vida. Porque sem Deus nada somos. Precisamos abrir o nosso lábio, louvar a Deus sempre, orar sempre, sem cessar. Eu creio no poder da oração. Vamos continuar orando pelo nosso país, abençoando a nossa liderança, o nosso governo, para que Deus possa afastar todo o mal que existe e que a nação brasileira possa voltar a prosperar. Eu creio que nós vamos sair dessa. Em nome de Jesus. E Deus possa abençoar a cada um de vocês, a nossa vida, a nossa família. Que Deus o abençoe. Amém.